Amém, Pai do Senhor. Queria agradecer a Val pela oportunidade. E o Senhor colocou no meu coração uma mensagem. E há muito tempo está queimando no meu coração sobre pessoas que buscam a face de Deus e não as mãos de Deus. Quando Jesus ele vai fazer milagres, quando Jesus ele anda pelas ruas, nos evangelhos, você sempre vai encontrar a multidão indo atrás de Jesus e seguindo Jesus. E sempre quando a multidão está com Jesus, ela pede algo para Jesus. Ela fala, Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Jesus sempre dá, porque Ele é um bom Pai. A multidão... Ai, preciso esperar, calma. A multidão, muitas das vezes, ela é uma pessoa que vem na igreja, e ela vem na igreja uma vez por mês, e ela só corre atrás de Jesus quando ela precisa de alguma coisa. Então, quando ela sente uma necessidade, ela vem na igreja e fala, Jesus, agora eu vou vir até o Senhor. Jesus, agora eu vou entregar tudo para o Senhor. Mas, na verdade, ela só está atrás de Jesus por causa de um bem, por causa de algo, por causa de uma situação na vida dela. A multidão, muitas vezes, não corre só atrás do pão, ela corre atrás de ministérios, de fama. A gente tem uma pessoa aqui na igreja que ela veio e ela só esteve aqui na igreja porque ela queria alcançar um ministério, alcançar uma posição. E não aconteceu, graças a Deus, porque aqui você não vai conseguir se fosse para a multidão. E os discípulos, eu quero falar sobre a multidão e sobre os discípulos. Os discípulos, eles correm atrás de Jesus. Eles não correm atrás das mãos de Jesus, eles não correm atrás das bênçãos de Jesus, porque eles conhecem a Jesus, eles sabem quem é Jesus, e eles sabem que tendo Jesus, ele já tem tudo e que ele não precisa pedir mais nada, porque Jesus, ele é o pão da vida, Jesus é aquele que sara, que cura e liberta. Quando você conhece Jesus, quando você entra no seu quarto, ora, busca Jesus, busca a palavra de Deus, você vai entender que Ele é um bom Pai, Ele não vai deixar nada faltar para você. Você vai entender que Ele é o pão da vida, que Ele não vai deixar você sem alimento, sem provisão. E eu quero que vocês abram comigo lá em Mateus 6. Olha, foi certinho. Mateus 6, 25. Em Mateus 6, 25 diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupem com roupas? Vejam os lírios do campo. Eles não trabalham nem teçam. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem precisam delas. Não, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui que pega. Porque a multidão, ela vem no ato do mergulho e pula. Mergulho e pula. Ela mergulha nas bênçãos de Deus, mas ela pula as ordens de Deus. Então, quando ela vai ler esse negócio, ela vai... Perdão. Quando ela vai ler a Bíblia, ela vai, nossa, Jesus vai me dar tudo. Jesus, Ele vai me dar as melhores roupas. Jesus vai me dar dinheiro. Mas quando Jesus fala, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ela pula e fala, não, não preciso disso não, eu vou para a bênção. Mas Jesus está falando que para a gente entrar na casa dele, para a gente servir a ele, a gente precisa renunciar. A gente precisa colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. E a multidão, ela não quer renunciar.
A multidão, ela é egoísta, ela quer tudo para ela. Mas Jesus, ele está falando aqui para os discípulos, para eles renunciarem à carne, para eles renunciarem aos desejos pecaminosos, para eles renunciarem à vida deles, para seguir a Jesus. E aí as demais coisas serão acrescentadas. Porque como eu falei, quando você tem Jesus, você já tem tudo. E as demais coisas são as demais coisas. Você não vai se preocupar com o que você vai vestir. Você não vai se preocupar com a sua comida. Porque Jesus sempre vai prover para você. Jesus sempre vai dar o alimento. Jesus sempre vai dar o pão. E os discípulos, eles procuram Jesus por aquilo que Ele é. Porque eles conhecem a Jesus. Eles viram a face de Jesus. Eles andam com Jesus. E eles não precisam se preocupar com as demais coisas. Porque quando eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus, eles sabem que não precisam de mais nada. Porque o reino de Deus é suficiente. Glória a Deus. Hoje o discurso dos jovens é: eu não quero perder a minha vida seguindo a Jesus. E as pessoas que estão na igreja, os jovens que estão na igreja, estão perdendo a vida deles. Gente, sinceramente, quando você conhece Jesus, não dá. Porque Jesus, ele é incrível. Jesus, ele salva e ele realmente cura. Como é que eu vou perder a minha vida seguindo Deus que abriu o mar? Vocês estão entendendo isso? Ele abriu um mar para o povo dele passar. Como é que eu vou perder a minha vida para esse Jesus aqui? Seguindo esse Jesus, morrendo para os meus desejos, para seguir os desejos de Jesus. Jesus, ele nos ama tanto, mas tanto, mas tanto. Quando a gente ouve a frase, Jesus me ama, Jesus te ama, a gente vê, nossa, ouvi isso minha vida toda, isso é tão banal. Quando um evangélico, quando uma pessoa cristã chega para evangelizar, a primeira frase é: Jesus te ama. E as pessoas, eu sei, fica tranquilo. Mas não, gente, vocês não estão entendendo que Jesus nos ama de verdade. Jesus, ele morreu por nós. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele negou a vida dele para que você tivesse a vida e vida eterna. E agora o que a gente faz? A gente prefere seguir um pecadinho, a gente prefere ir para a balada, a gente prefere fazer tudo, mas não prefere seguir a Jesus. Jesus que morreu por nós, o Jesus que nos ama. Você é um hipócrita por não seguir a Jesus. Você é um hipócrita por sempre querer seus desejos, querer pecar, sempre querer seguir a sua vida e as suas vontades, quando Jesus está aqui e fala: vem, eu te amo, eu te quero, vem, eu estou aqui, você não tem um amigo, eu sou um amigo para você, você está sozinho, vem aqui, eu posso te acariciar, vem aqui, eu sou seu Deus, eu sou seu Pai, você não precisa sofrer, você não precisa passar por depressão, porque eu sou seu Deus e eu estou aqui para você, para que você precisar. Você não precisa se corromper com o pecado, você não precisa se vender para as pessoas, porque eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus está aqui. E muitas das vezes a gente nega Jesus por tão pouco, por celulares, por internet, por séries de TV, por amigos até, mas não segue a Jesus. Se você quer mudança, você tem que mudar. Você tem que chegar em Jesus e falar: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu entrego tudo a você. Eu entrego o meu ser para você. Eu entrego a minha vida para você. Eu entrego a minha vida para Jesus, porque Ele entregou a vida dele por mim. E eu não posso fazer menos do que entregar a minha vida para Ele. Jesus é aquele que sempre está com nós quando a gente não tem ninguém. Jesus é aquele que salva. Jesus é o pão da vida. Jesus é a vida, Ele é o caminho. Jesus é incrível, gente. A gente tem que parar de negar Jesus por tão pouco, assim como Pedro negou. De negar Jesus por qualquer desejo nosso e falar: Jesus, eis-me aqui, equibalo. O Senhor está voltando e eu vou pregar se o Senhor quiser. O Senhor está voltando e eu vou louvar se o Senhor quiser. O Senhor está voltando e eu vou para qualquer canto do mundo se o Senhor quiser. A gente foi no simpósio de missões e a palavra foi equibalo. O Senhor da vinha procura trabalhadores. A palavra equibalo significa ida sem direito a retorno. E quantas pessoas estão dispostas a ir sem direito a retorno? O Samuel e a Alexia, que eles são tão especiais para mim. Eles vão para missões e eles vão vender guarda-roupa, eles vão se entregar para Jesus. E quantas pessoas estão sendo isso hoje? Quantas pessoas negam tudo, negam os desejos e vão para as missões e falam: Jesus, eis-me aqui. Jesus pode fazer o que o Senhor quiser comigo. Jesus, eu não vou mais me vender para o pecado. Eu não vou mais me vender para as coisas desse mundo. Jesus, eis-me aqui, envia-me, equibalo, faça o que o Senhor quiser comigo. Mas o que a gente faz? A gente prefere seguir os desejos da carne. A gente prefere a vida que é melhor, prazerosa,
E não se rende a Jesus. Não vai até Jesus e não encontra Jesus. Porque a gente é ruim, a gente é péssimo. E a gente fala, cara, mas eu, Gabi, eu não posso ser um discípulo de Jesus. Eu sou tão falha, eu sou tão pecador. Você é mesmo. Parabéns, você se descobriu. Você é uma pessoa horrível, você é falha, você é pecadora, você não é capacitada para absolutamente nada. Mas Jesus é quem te capacita. Por isso que você tem que ir até Jesus. Porque é Jesus que te capacita, é Jesus que vai tornar você uma pessoa melhor. Deus não precisa de você para absolutamente nada, é você que precisa dele. Para de se vender por pecado, para de se vender por qualquer coisa, sendo que Jesus está aqui. Você tem que vir até Jesus, porque você é que precisa dele, não é ele que precisa de você. Muita gente acha que, eu preciso glorificar Deus porque assim vai aumentar a glória dele. Não vai. A glória dele já é suficiente, a glória dele não é aumentada, porque não tem como. Jesus não precisa de você, é você que precisa de Jesus. E um modo, se você ainda está em dúvida se você é multidão, se é cristã, se você é um discípulo, um modo de a gente identificar o termômetro da multidão é pelas orações da multidão. A multidão, quando ela ora, vamos lá para Mateus 6, 10, oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A multidão, ela pula essa parte, porque a oração do Pai Nosso a gente começa glorificando a Deus, exaltando a Deus, é tudo para Ele. Então primeiro a gente glorifica a Deus, a multidão vem aqui, dai-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, porque ela quer de Deus, agora ela não quer dar nada para Deus, ela não quer renunciar aos desejos. E quando a gente vê os discípulos de Jesus, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas o livro O Treinamento dos 12, ele faz essa reflexão, que por que as pessoas que seguiam Jesus eram tão humildes, sabe? Eram tão pobres, pobre mesmo. Pedro era um pescador. Por que os fariseus não foram até Jesus? Por que os ricos não foram até Jesus? E aí ele faz essa reflexão e ele fala o seguinte: se qualquer rabi, homem rico ou governante, se estiver disposto a se entregar sem reservas para o serviço do reino, nenhuma objeção lhe teria sido feita por suas habilidades, posses ou títulos. Qual que era o problema? A renúncia. Eles não queriam abandonar a posição alta deles, de fariseus, de mestres da lei, para seguir a Jesus e se tornar um discípulo. Eles não queriam abandonar as riquezas e dar aos pobres e seguir Jesus. A gente tem um exemplo clássico lá em Mateus 19. Mateus 19:16, do jovem rico. Eu vou dar uma resumida porque ele é bem grande. O jovem rico, ele chega até Jesus e fala: Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Aí Jesus fala: obedeça os meus mandamentos. Aí o jovem fala: ok, eu já obedeço. Aí Jesus fala: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro dos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O problema do jovem não eram as riquezas dele. O problema do jovem é o coração, que não queria renunciar às coisas do mundo para seguir a Cristo. O problema do jovem não era ele ser rico, ele não querer renunciar. E para você seguir Jesus, você tem que renunciar. Você tem que renunciar a muita coisa. A Bíblia fala que a porta é estreita. E porque a porta é estreita, a gente tem que deixar muita coisa para trás para a gente conseguir passar pela porta. A gente tem que deixar nossos desejos, as nossas vontades, os nossos quereres para conseguir passar pela porta e entrar no reino de Deus. Mas a gente quer ir com tudo. A gente quer levar os nossos pecadinhos de estimação, a gente quer levar o nosso, namorado que você tinha antes, a gente quer levar o pecadinho que a gente comete, a mentira, e você não vai entrar no reino de Deus com essas coisas. Porque a porta é estreita. Outra característica de um discípulo
que eu estava lendo o livro Formação de Discípulo, muito bom. E ele fala sobre que um discípulo primeiro ele renuncia e depois ele forma outros discípulos. E a gente também muitas vezes pula essa parte, porque Jesus fala que ide e formar discípulos, ide pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E a gente não faz, por quê? Porque a gente é egoísta. E se você não reproduz discípulos, e se você não prega o evangelho, é porque você é egoísta. E quem é egoísta? A multidão. Porque você não prega o evangelho, porque você fala, não, eu não consigo, não. Pra que me expor na escola? Pra que falar que eu sou cristã na escola? O povo vai me ameaçar. O povo não vai querer ser mais meu amigo. Eu não vou falar de Jesus, pra quê? Isso é egoísmo, gente. Porque eu falei isso no Gêmeos MMA, eu quero falar isso aqui também. É como se a gente estivesse, nós cristãos, em um quarto escuro e trancado, com mais, 5 pessoas, um monte de pessoas. E as pessoas são desesperadas porque elas querem sair daquele quarto, elas querem ser libertas, elas querem sair daquele desespero. E a gente está lá com a chave atrás das costas, a chave do quarto, a gente está escondido porque a gente não quer chamar atenção. A gente é egoísta, a gente não quer falar de Jesus. Enquanto Jesus está falando, ei, pega a chave e abre a porta para eles saírem, liberta eles dessa escravidão. Se tem muitas pessoas aí se suicidando, se tem muitas pessoas aí morrendo, sendo, gente, indo para o pecado, muitas vezes a culpa é nossa, porque a gente não prega a palavra. Talvez a jovem que a gente viu hoje no grupo hoje cedo que morreu, talvez a culpa é de você, talvez a culpa é minha que ela morreu. Por quê? Porque a gente não prega o evangelho, a gente não fala de Jesus, e por isso que essa jovem morreu, é por isso que pessoas estão morrendo, porque a gente, a igreja de Cristo, que era para estar indo nas ruas e anunciando o evangelho, que era para estar sendo como Jesus no dia a dia, a gente é egoísta, a gente não quer falar de Jesus, e é por isso que muita gente está morrendo, é por isso que muita gente cai na podridão do pecado, é por isso que muita gente não quer, às vezes, nem seguir Jesus, porque ela vê o exemplo de um cristão, e o cristão não é cristão, porque ele não tem um exemplo de Jesus e vai falar, não, eu não quero ser nem essa pessoa. Se Jesus é assim, eu não quero esse Jesus. Então a culpa é nossa, porque a gente não quer pregar o evangelho, a culpa é nossa, de muitas pessoas estar morrendo, de muitas pessoas estarem caindo na podridão do pecado, porque a culpa é nossa. Porque Jesus falou pra gente ir pregar o evangelho por uma razão. Se Jesus voltar e muitas pessoas ir pro inferno, se a gente não pregou o evangelho pra elas, gente, o que você tem feito por Jesus hoje? Jesus morreu por você. O que você tem feito por Ele hoje? Você tem falado, Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me às nações. Ou você tem ficado multidão? Só vindo na igreja porque quer algo de Jesus. Só vindo até Jesus porque quer algo dele, mas você não quer fazer nada por Jesus. O que você tem feito por Jesus hoje? E era isso que eu queria falar. Pode vir.